Olá, amigas, amigos e amigos. Vamos fazer hoje mais uma incursão no nosso Afro-Recifense, nosso projeto, a partir do tema As Cores e Nós. Só uma introdução, não vamos esmiuçar tudo que esse tema precisa ser falado e também não podemos falar de tudo de uma forma resumida, não é? Sintetizada. Então vamos fazer somente umas falazinhas introdutórias para vocês terem ideia daquilo que nós estamos a fazer em pleno carnaval. Pois é, nós estamos aqui num lugar propício para se fazer atividades profissionais e de cursos e estudos. Estamos num lugar onde nós podemos nos recolher para quem quer ficar um pouco distante das folias de Momo, né? E esse é um lugar ideal, esse é um lugar interessante que a gente vai ter para ter esse bate-papo e vocês poderem ver quando quiserem, poderem ter acesso quando quiserem. A princípio, vamos falar tematizadamente sobre o que se pode falar e fazer com as cores. É um assunto que tem tanta coisa para ser dita, mas precisa ter, além do óbvio, não é? Que às vezes passa batido. Como vocês podem ver aqui no cenário, vocês podem ver algumas cores aqui nessas figuras. Essas figuras que estão aqui, agora sim, essas figuras que estão aqui no nosso plano de fundo, essa cor que está no nosso plano de fundo, o sol que está vindo aqui. E também dizer brevemente que as cores elas não são única e exclusivamente para quem vê no sentido do sentido, né, da visão. As cores elas podem ser experienciadas de outras formas que não pelos olhos, que não pelos nossos cones e bastonetes, que são as células responsáveis pela aquisição e obtenção, memorização e processamento dessas cores em nossa cabeça. Temos sim como fazer, temos sim como perceber as cores a partir de um experimento interessante. Pessoas cuja a visão ela não existe nos moldes como funciona normalmente, pessoas que tenham baixa visão ou nenhuma visão, elas conseguem entender, por exemplo, que a Terra, o solo onde nós pisamos, ela tem uma coloração de um vermelho a um marrom a partir do tato. É impressionante, mas isso é possível a partir de um experimento, que pode até ser questionado ou questionável, mas ele existe. Nós podemos experienciar, por exemplo, olhar o céu e experimentar uma sensação de azul, mesmo que esse azul não seja visualmente perceptível. Esse aqui é o encanto de falar das cores. Esse aqui é o momento crucial de falar das cores e é isso que nos dá esse momento tão interessante de comentar e de falar e de nos expressarmos falando sobre cores e sobre todo o arcabouço que vem por trás delas. Faremos isso em poucos minutos. Não é o nosso objetivo, como disse, fazer com que as cores sejam entendidas na sua completude, até porque isso não é possível num vídeo. E é por isso que nós estamos aqui falando em uma introdução para falar convosco sobre um curso, sobre o que a cor, ou como a cor pode ser vista na arte, como ela pode ser entendida na arte, como ela pode ser compreendida a partir do elemento artístico, da criação e da recepção dessa arte. Em breve ele estará disponível. Nós vamos pensar no molde, na melhor maneira, no melhor processo de pagamento e tudo mais que coadune para que
vocês, amigas, amigos e amigos, tenham a maior experiência de aprendizado e de continuidade nas vossas pesquisas e vossos interesses, sejam eles quais forem. Então, a gente vai falar um pouco de cores hoje. Vamos aqui procurar um material que nós preparamos aqui para vocês. Vocês podem ver que nossos olhos, o nosso olho é um maquinário extremamente potente. Como eu vos disse en passant, no começo, esse maquinário possui uma forma de perceber a luz e da luz decompor a cor. Primariamente, nós podemos ver o verde, o vermelho e o azul como cores primárias, mas a partir de uma combinação dessas cores, a partir de uma composição nos nossos olhos, nós podemos perceber as outras cores, sejam elas primárias, secundárias, terciárias, quaternárias. E só para dar uma pequena explanação, cor primária é aquela cor que não precisa ser composta com outra cor para que exista. Expressamente, o azul ciano, o magenta e o amarelo são cores primárias. Definitivamente, ela, como ela se apresenta no mundo, nas coisas, elas são as cores primárias. E, do ponto de vista mais didático, vamos dizer assim, para poder se aprender, para poder se falar das coisas, nós podemos dizer que as cores primárias foram convencionadas a serem chamadas de vermelho ao lugar do magenta, o amarelo continua e o azul, de um modo mais genérico, no lugar do azul ciano. Então, aí nós temos a composição das cores primárias. Dessas cores primárias, digamos que seja o azul a cor que nós não percebamos primariamente, porque é uma cor que é difícil de ser encontrada naturalmente. Nós estamos falando de um aparato natural, bioorgânico. Então, o azul é uma cor difícil de se encontrar naturalmente. Ela fala por processos físico-químicos, aí nós conseguimos ver, mas é um tom que, inclusive no Antigo Egito, Kemet, era muito apreciado e produzido por uma combinação química a partir de uma planta presente na natureza, ali, no Kemet, o chamado azul egípcio, raríssimo. Se vocês perceberem, todos os hieroglifos que ainda existem, aqueles que são, onde tem o azul presente, são aqueles que são mais apreciados, tem aqueles que são mais elitizados também, porque era raro, era uma composição química, e isso fazia com que fosse difícil encontrar. Se, por exemplo, algumas das figuras greco-romanas não tivessem perdido a coloração, talvez você tivesse visto também uma menor incidência desse azul, decididamente uma menor incidência desse azul. Isso é uma prática comum, natural, de que as tintas, primariamente, sejam extraídas de elementos naturais, e quando isso não acontecia, era comum que as plantas tivessem, as cores, aliás, aí passassem por um processo e esse processo fosse mais difícil. De alguma forma ou de outra, o verde é percebido primariamente pelo nosso olho. E nosso olho não é só essa parte que vocês veem na imagem, que compõe o globo ocular, com a córnea, com o humóvítreo, com a pupila, e com essa parte que agora não recordo o nome, onde dentro dela está a pupila. Para trás dessa composição, existem os nervos ópticos e a retina. E na retina, ou até a retina, temos duas formas de células, os cones e os bastonetes.
cones que percebem, distinguem as cores, e os bastonetes a iluminação, o que seria conhecido como cor clara, cor escura, cor luminosa, cor mais opaca, são percebidos pelos bastonetes. E essas nossas células percebem o verde, o vermelho e o amarelo naturalmente. E todas as outras cores por composição. Vejam que eu estou falando aqui somente em passant, porque essas coisas demandariam muito tempo. Seriam muito mais intrigantes para falar. Quando vocês verem essa cor aqui, quando vocês podem distinguir essa cor, o que vem à mente de vocês? Se vocês estiverem num fast food, numa praça de alimentação do shopping center, se vocês estiverem navegando nos seus smartphones ou nos seus notebooks ou netbooks, seja lá de que forma for, conectados à rede, vocês vão perceber que a maioria dos elementos que se ligam a amor, fome e sexo, de um modo bem genérico, eles têm cores quentes, como o vermelho. Essa cor vermelha, a cor laranja, a cor amarela e toda a composição das cores em volta delas foi estudada pela Bauhaus e outros cientistas e estudiosos, como despertando em nós aquilo que é mais atávico, quer dizer, aquilo que é mais primitivo, aquilo que traz mais uma primitividade, um acesso aos sentidos pelo não racional, vamos dizer assim. Quando você está com fome, você pode até ter um comportamento dito menos sociável, menos racional, ou racionalizável. E uma maneira de o marketing, de um mundo empresarial que percebeu isso ao longo do tempo, é explorar as reações que o indivíduo pode ter quando exposto a uma cor. E a cor vermelha é uma cor que traz essa coisa de inquietude, essa coisa de agitação, seja porque a fome agita, seja porque o desejo sexual instiga, seja porque o amor ele é por si só um movimento, está sempre em movimento, que vocês podem ver sex shops, podem ver fast foods, podem ver grandes redes, mundo afora, explorando o vermelho, sabe? Independentemente de se pouco ou muito, se o contraste vai ser feito com um amarelo, se vai ser feito com o verde, mas sempre explorando muito o vermelho. Porque o vermelho também tem uma ligação muito forte com o sangue, uma ligação muito forte com algo que você possa derramar sangue, lutar por, matar ou morrer por. Denota também uma ideia de sacrifício, uma ideia de trabalho árduo. Tudo isso está composto nesse vermelho. E esse vermelho não é percebido deste tom por nós, mas sempre que nós estamos diante dele, se você for numa praça de alimentação, como vos disse, você vai ver uma superexposição a esse tipo de cor. E isso é muito interessante da gente perceber, porque é explorável, é proposital. Entendem? Isso é proposital. Não é aleatório que isso aconteça. O vermelho tem essas características. Agora eu vou vos expor a outra cor. Outra cor quente, o amarelo. O amarelo já é mais associado, como vocês podem ver aqui, também é uma cor quente, também nos agita, nos atiça, mas de uma outra forma. É muito ligado a dinheiro, a bens, a propriedades. Aparece muitas vezes junto ao vermelho em, por exemplo, escolas de arte como os fauvistas, que exploravam muito as cores quentes. É uma escola de arte que muito aprecio justamente explorar as cores quentes, porque despertam no receptor, no apreciador da arte,
uma ideia muito forte, fortíssima de agitação, movimento. São cores que nos despertam sentimentos e emoções que são bem característicos da agitação. São fortes, sentimentos marcantes. Embora nem sempre positivos, mas de uma forma sempre presentes, colocados ali, entende? Isso é importante, isso é bastante importante para a gente pensar e para a gente entender aquilo que a gente toma como a influência da cor, tanto na arte, como eu falei para vocês, no fauvismo, como na vida comum, como no fast foods, como em tudo. O amarelo sempre vai trazer um clean para cima, diferentemente de outras cores, diferentemente de outros tons. Eu quero trazer para vocês agora o azul, mas não um azul qualquer. Esse tom de azul, um azul mais próximo ao celeste, um azul mais próximo ao bebê, como algumas pessoas chamam, passa uma ideia contrária a esse vermelho. Até a nossa visão, quando está exposta a esse azul, ela se sente mais confortável, ela se sente mais composta, de sentimentos mais leves. Embora muitas pessoas digam que o azul também aponte, incida para uma depressão, e que pessoas que tenham transtornos depressivos e bipolares e de natureza psicológica não deveriam estar expostos a essa tonalidade em paredes, em muitas coisas, para não poder fazer essa relação, que às vezes é uma relação psicológica, é consciente, é verdade, e às vezes também tem um elemento bem subconsciente ou inconsciente, mas tem uma questão muito forte aí, uma questão muito forte de sentimentos opostos ao vermelho e amarelo que vimos antes. É um sentimento muito mais de confortabilidade, de calmaria, de pacificação. Se você olha o mar, metaforicamente, o mar não tem as águas azuis, mas pelo reflexo celeste, o mar passa essa ideia de, mesmo que ele esteja agitado, mas ele passa uma ideia de calmaria, uma ideia de resignação, de reflexão. São sentimentos que estão presentes, por exemplo, no céu, que é um elemento muito imenso, ele nos acompanha em todos os lugares que vamos, no mar, que é um agrupamento de águas muito grande, em determinadas composições de rios e etc. e tal. Então, sempre nós vamos ter o azul ligado também a essa ideia de cor chamada fria, uma cor mais de botar o pé no freio, que descansa os olhos, de certa forma. E isso é bom. Isso é bom. Até agora vimos cores primárias. Vermelho, enfim. Essa é uma outra tonalidade de azul. Percebam que o que é desperto aqui não é necessariamente as mesmas coisas do azul celeste. É um azul mais encorpado. Mas mesmo assim, ele é acompanhado muito pela saúde. É interessante ver que muitas seguradoras, muitos planos de saúde, muitas empresas ligadas à área de apoio à saúde, elas têm o azul como ponte. Não necessariamente só esse azul, mas tem esse azul na composição. Muitas casas reais, como a casa italiana, por exemplo, dentre outras, associam a cor azul à nobreza, não necessariamente riqueza, mas nobreza, a realeza, uma coisa supostamente mais elevada. Por isso o azul royal, o azul real. Em muitos brasões também está presente. Em muitas representações familiares nobres está presente. O azul tem uma representatividade muito grande nesse ponto também. Vamos lá. Passando para uma nova forma de vermelho,
mas um vermelho aqui alaranjado, um laranja bem forte. E esse laranja aqui, quase vermelho na composição, é uma cor forte, duplamente forte, porque ela engloba também a questão de você combinar duas cores primárias quentes, tendo um que muitos estudiosos da Bauhaus, que é uma escola de desenho e design e arte do período da República de Weimar, pré-nazismo, e essa escola se propôs a estudar muito, muito mesmo, a questão das cores, em detrimento de outros elementos, como forma e como luz. E isso fez com que eles tivessem um estudo muito aprofundado. Lá para o finalzinho da nossa apresentação, a gente fala um pouquinho mais sobre o Bauhaus e como as formas, inclusive figuras geométricas, elas podem influenciar na percepção que nós temos de cor. Isso é importantíssimo. Sabe? Então, o laranja teria uma força bem maior do que o vermelho ou o amarelo por conta disso. Isso é bem interessante, né? Bastante interessante. Bastante interessante mesmo. Vamos agora passar por outra composição de cor, que é o claret, que muita gente associa a cor de vinho. Percebam que aqui nós temos uma característica peculiar. À medida em que as cores vão tendendo para o roxo, que é a composição de uma cor fria com uma cor quente, o elemento quando essas cores frias e quentes elas entram em contato, em atrito, as cores frias tendem a predominar. Tendem a predominar no sentido de que aquela agitação ela vai se perdendo em detrimento dessa estagnação, vamos dizer assim, dessa calmaria. Isso também acontece com o claret, que leva alguns elementos de cores mais frias e não tem aquele apelo tão emocional, tão agressivo, não atávico, primal, como tem o vermelho propriamente dito, vermelho primário. Perceba que aqui a gente tem uma escala bem mais amena. Essa é a palavra que eu estava a buscar, amena. Isso faz bastante diferença mesmo. E essa introdução que estamos fazendo, que estou aqui mostrando a vocês no canal, vocês aproveitem, se inscrevam, ativem o sininho de notificações para poder receberem outras introduções e outros temas que vão aparecer aqui. E aproveitem para poder colocarem suas dúvidas, suas questões, suas críticas, desde que construtivas, e a gente vai dialogando, a gente vai falando, certo? Então vamos lá, vamos continuar. O claret tem essa possibilidade, o vinho é uma coisa, o vinho em si, a bebida, não está, quando ministrada em doses não elevadas, em excesso, ela não está ligada a uma ideia de nem lasciva, nem uma ideia de fome primal, nem uma ideia de amorosidade no sentido só ela. Tem outros elementos que compostos a ela podem se chegar a isso, mas é uma cor que tem muita coisa amena mesmo. E essa progressão para a amenidade é que me fez trazer essa cor clareia aqui, que quando composta com aquele azul claro que eu mostrei lá no começo, forma uma composição fria. Em muitos pontos elegante do Aston Villa, do clube para o qual eu torço. Então isso é interessante, essa composição é interessante. Formam um contraste não contrastivo, vamos dizer assim. Eu acho isso bastante interessante, bastante mesmo. E agora sim vamos entrar no que falamos sobre a Bauhaus.
Olha lá. Eu vos falei que a Bauhaus tinha esse intento de falar de cores e formas no mesmo lugar, nesse caso, figuras geométricas. Foi feita uma pesquisa com desenhistas, designers, estudantes e professores na Bauhaus, que fica na Alemanha, ainda em solo alemão, antes da invasão e da ascensão do nazismo, que quais figuras geométricas se associariam a quais cores para as pessoas, e as pessoas deram uma opinião, e essa opinião ela foi sendo colocada aqui. E a maioria das pessoas chegou a esta conclusão aí. Pelo círculo ter, por exemplo, uma ideia de não fim, ou seja, não tem lados, é uma figura composta e dá uma ideia de imensidão, de que tudo cabe ali naquele círculo, ele remonta à ideia do azul, que eu vos falei. O azul bem mais próximo dessa ideia de imensidão, de coisas que não tenham fim ou que aparentemente demorem a ter um fim. Então, isso aí é o azul. Então, é uma associação que diria quase que natural. Se você associar o azul a outras figuras geométricas compostas, essas são as mais básicas, aquelas que mais se assemelharem aos círculos vão ser azuladas, vão serem pintadas de azul. Isso é importante, bem importante. O vermelho no quadrado é interessante porque o vermelho tem justamente o sentido oposto ao azul. De agitação, de movimento, de agressividade, de primaridade, vamos dizer assim. E em detrimento do triângulo amarelo, que é uma cor forte, quente e luminosa, o amarelo é uma das cores mais luminosas que tem, que é uma figura cujos lados do triângulo você presta mais atenção e dá uma ideia de dentro e fora bem composta, bem confusa. Né? Você às vezes presta atenção no que está fora do triângulo, presta atenção na forma das bases dos triângulos e também no que está dentro, como se fossem, digamos assim, se você tiver uma mentalização bem forte, você pode dizer que ela está... em algum momento essa imagem desse triângulo vai se mover. Principalmente se o fundo for neutro, e essa imagem ficar sendo muito exposta à sua visão. O amarelo é a cor do Sol. O Sol é um astro quente que tira a noite da nossa visão, ou seja, traz o dia, e isso por si só já tem um elemento bem forte. E o vermelho aqui, ele entra como uma cor que englobaria tanto essa instabilidade do amarelo, que está também no vermelho, mas uma figura que tem lados, como o triângulo, o quadrado tem lados, mas tem uma ideia de composto que se assemelha um pouco ao círculo, ou seja, tem uma determinada distância grande, prolongada, dentro da figura. E as pessoas acomodaram o vermelho aí, a maioria das pessoas. Então isso foi bastante interessante. E com essa figura, a composição de figuras, por exemplo, a de um círculo que seja colocado dentro do quadrado vermelho, um círculo azul, nós teríamos uma figura que denotaria algo roxo. E se você coloca o triângulo dentro de um círculo azul, você tem uma ideia de dentro e fora bem contrastante. E assim por diante. E assim por diante. Então, aqui, só mais algumas figuras para ficar bem claro. E uma outra composição Bauhaus. Se você desenha um ambiente na arquitetura que a Bauhaus também trabalhava, você desenha móveis, ou desenha um espaço interior, uma casa, seja lá o que for, e você utiliza, não só na estrutura dessa casa, nesses compartimentos da casa, como também móveis, cadeiras, mesas, enfim. Esse sabido sobre as cores, você tem um elemento que faz com que
o contraste dessas cores, todas elas aparecendo, segundo a Bauhaus, somente o que eles diziam, traria um certo conforto à visão. Não só pelas cores, como são dispostas, mas também pelas formas onde as cores vão. Não é interessante? Não é bastante interessante, não é? Então, a Bauhaus, ela chega nesse elemento para poder sistematizar muito do conhecimento que se tinha intuitivamente sobre as cores. Isso é bastante importante. E isso faz parte do que teríamos trazer para você sobre introdução. Não queremos passar muito do que nós já falamos. Somente lembrando, faremos um curso detalhado sobre isso, que é bem interessante, inclusive com exemplos. Como se usa pouco o vermelho em casas. E quando se usa o vermelho, são determinados tipos de vermelho. Como pessoas não são acostumadas a colocar dentro das casas, nas paredes interiores, não são acostumadas a colocar as cores que não sejam neutras, como branco, preto, e inclusive branco e preto, cinza, por serem cores neutras, serão faladas em outros espaços desse curso. E o porquê você vai num determinado estabelecimento comercial e você vê um fast food, ou todas as marcas de fast food dentro de uma praça de alimentação optarem por cores quentes. Quando você tem algo referente à saúde, ao sono, você opta por cores frias. O verde da natureza, porque ele, quando é colocado enquanto ambientação, paisagismo, dentro de uma casa ou fora, dentro de um lugar qualquer, ele também ganha um elemento de calmaria, um elemento de... Porque o verde tem, apesar de ser uma composição da cor quente com fria, ela tende a esfriar. O azul tende a neutralizar o calor do amarelo. Então, o verde tem uma composição mais desanuviadora, vamos dizer assim. Porque essas cores aqui, dessas figuras, estão compostas como estão, porque a África compõe as cores como estão, porque o azul era tão nobre no Kemet, Antigo Egito, porque as figuras e as formas de muitas das bandeiras nacionais e estaduais e regionais têm as formas que têm, porque há uma diferença, inclusive, no ambiente das cores, como são vistas no norte global, como no sul global, e como cores vibrantes, cores pastéis, cores em aquarela, elas têm uma diversificação e produzem efeitos diferentes. O que é cor natural, o que é cor artificial. Porque tem marcas hoje em dia que precisam, inclusive, criar certos tons de cores, e cores mesmo, para poder afirmar sua marca. Então, tudo isso a gente vai ver nesse curso. Eu espero que vocês gostem. Faz parte do estudo que desenvolvo há algum tempo e quero compartilhar convosco, porque acho importantíssimo que nós compartilhemos e usufruamos dessa partilha. Por agora é só. Mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para receberem mais, para estarem a par de mais coisas. E vamos lá. Sempre aprendendo porque esse mundo é e não é colorido, onde está a cor, por que as cores e assim por diante. Até mais.